Vamos para Mateus capítulo 5, continuar nossa conversa sobre os limpos de coração. Verso 8. Bem-aventurado os limpos de coração, porque verão a Deus. Falei aqui da outra vez, vou repetir agora, porque talvez sirva para você. Um tempo, eu li esse texto como você já leu, ou leu agora, ou leu ontem. Um tempo eu li esse texto e falei assim: bem-aventurados os limpos de coração, porque assim os limpos de coração verão a Deus. Um dia eu li assim. Vocês me ouviram? E quando minha mãe leu esse texto para mim algumas vezes, eu pensava assim, quando ela lia assim: bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Aí eu falei: puxa, eu vou ser bem limpinho, para eu ver Deus. Aí eu cresci e me converti, continuei lendo assim, que se eu fosse bem limpinho, eu iria ver a Deus, e até ensinei isso algumas vezes: se você for bem limpinho, você verá a Deus. Isso não é tão errado assim, mas não é a grande questão aqui. E como é que eu sei? Eu sei de duas formas. Eu sei pelo contexto desse texto, e eu sei teologicamente. Vamos lá, o contexto desse texto, olha o contexto aqui, o versículo 9 é o contexto. O contexto nunca tem que ser o anterior, pode ser o posterior. Olha o posterior, como eu sei que não é o limpinho que vai ver a Deus? Não, o limpinho vai fazer com que Deus seja visto. Olha para cá, o limpo de coração não é que o limpinho de coração vê Deus, não. O limpo de coração faz com que Deus seja visto. Tá bom? É essa a interpretação e o ensino correto. Não é o cara limpinho que vê Deus, porque senão ninguém vai ver, irmãos. Quem nasce limpinho na Rageringonça aqui? Fala para mim quem é que nasce limpinho na Rageringonça. E como é que alguém pode ser limpinho sem que primeiro Deus fale com ele? Como é que alguém pode ser limpo se Deus não vir a mim primeiro, irmãos? Está ouvindo? Não tem como alguém ser limpo perto do purão, perto do santão, perto do grandão, perto do poderoso, não tem. Ou ele vem a mim primeiro e me santifica, aí eu vejo, ou então não tem como, irmãos. É uma questão de obviedade. Essa é a obviedade, não tem como. Então não é o limpo que vê Deus, não. A pessoa que Deus encontrou, essa pessoa ele purifica, então Deus é mais visto ainda. Mas o contexto aqui é o seguinte, é o verso 9, olha só o verso 9. Veja comigo o verso 9. Bem-aventurados pacificadores, porque os pacificadores serão chamados o quê? Está vendo? Os pacificadores serão chamados, ou seja, vão olhar para os pacificadores, para aqueles que promovem a paz, vão olhar para eles e vão falar assim: deve ser filho de Deus. Perceberam? A questão não é eu o pacificador, a questão é quem vai olhar para mim. Então Deus vai ser visto quando eu for limpo de coração, Deus vai ser visto quando eu for promotor da paz, Deus vai ser visto quando eu andar em mansidão, Deus vai ser visto, não é questão de eu ver a Deus. Então essa é a interpretação do contexto, mas tem a interpretação teológica, porque aqui fala no versículo 8 sobre os limpos de coração, diga limpos de coração, e no versículo 9 fala sobre pacificadores. Teologicamente, escuta agora aqui, lá em Hebreus capítulo 12, verso 14, escuta isso aqui, diz assim: segue a paz e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, ninguém vai ver Deus, se você não andar na santificação, limpo de coração, e na pacificação, ninguém vai ver Deus nessa terra, meu irmão. Vão ver o ladrão Lula, vão ver os corruptores, vão ver os corrompidos, vão ver as porcarias, mas não verão a Deus. Vocês se entenderam? Então, teologicamente, santificação e paz, e pacificação, a gente pratica isso para Deus ser visto. Mas eu comecei a falar para vocês aqui, o que é o limpo de coração, assim, a definição do limpo de coração. Então, o limpo de coração, ele faz com que Deus seja visto. E o que é o limpo de coração? Eu trouxe para vocês aqui uma definição bem simplesinha. O limpo de coração é aquele que vê o melhor
possível no outro. Esse é o limpo de coração. Mesmo que você esteja lidando com Judas. Jesus, quando chamou Judas, ele esperava o melhor de Judas? Sim ou não? Ele confiava no Judas, sim ou não? Lógico, lógico. Ele confiava inteiramente no Judas. Ele deu para o Judas uma das funções de sobrevivência do ministério dele, senão não sobreviveria. Ele deu para o Judas. Está ouvindo ainda? Aí nós já falamos sobre isso. Jesus esperava o melhor possível do Judas, porque não estava determinando que o Judas, não estava determinando que o Judas seria o traidor. Estava determinando que alguém o trairia. Por exemplo, Jesus chamou Pedro? Sim ou não? Quem foi que negou Jesus? Diga para mim mais alto. Foi Pedro, e mesmo assim Jesus o chamou, porque Jesus confiava nele e esperava o melhor dele. Isso é o limpo de coração. Vocês entenderam? Então o que é puro de coração? Puro de coração é aquele que sempre vê o melhor possível nos outros, mesmo que o outro seja Judas. Se o Judas quiser continuar Judas, não tem problema, mas eu vou confiar no Judas até o dia D. Eu vou confiar no Judas. Bem-aventurado os limpos de coração. Gente, existem Pedros aí fora, que embora negue Jesus, depois vai se converter. Existem muitos João e Tiago por aí, que são sangue nos olhos, mas vão se converter. Tem Judas aí fora, que podem se converter. A nossa parte, acredita neles, prega o evangelho, crê, aposta, investe neles. Mesmo que o Judas dê na cara que é Judas. Um dia um dos meus filhos, que eu não vou dizer quem é aqui, chegou para mim assim: pai, isso é muito bobo. Por quê, meu filho? O senhor confia demais nas pessoas, e eu, por favor, não quero aqui me colocar como purão aqui da história, como perfeitão, é apenas uma ilustração. Pai, o senhor não sente assim, no fulano, uma coisa estranha? Sinto. O senhor não acha que é muita dissimulação? É. Mas mesmo assim o senhor confia? Sim. Meu irmão, se o meu pecado só é julgado quando ele é praticado, quem sou eu para julgar o outro, irmão? Você está pegando? O limpo de coração é aquele que não quer saber se o Davi pecou, meu irmão. O limpo de coração não quer saber se o Judas vai trair ou não vai trair. O limpo de coração não quer saber se o Pedro vai negá-lo. Confia sempre. A gente tem muitas coisas que a gente sabe, a gente percebe no tratamento, na relação, a gente percebe, irmãos. Você acha que Jesus não sabia de cada um dos discípulos? Sabia. Mesmo assim, ele confiou até o fim. E o texto sagrado diz que, tendo amado-os, os amou até o fim. Muitas vezes você sabe quem vai ser o Judas na sua vida. Muitas vezes você sabe quem vai ser o Davi, adúltero, na sua vida. Muitas vezes você sabe quem vai ser o ladrão da sua vida. E aí você fica julgando agora, mas eu devo dizer-lhe que você também tem inclinações não muito boas. Eu tenho inclinações não muito boas. Confia, acredita. Vai lá para Lucas capítulo 5. Limpo de coração é aquele que sempre vê o melhor possível no outro, mesmo que o outro seja Judas. Lucas capítulo 5, vamos lá comigo? Deixa Deus falar ao seu coração, irmão. Deixa Deus consertar você nessa noite, porque talvez você esteja assim, olha só, com a faca entre os dentes para se vingar. De repente você queira fazer justiça com as próprias mãos. Não faça não, você é um cristão, você é um filho de Deus, Ele já te purificou e quer desenvolver você ainda mais nessa purificação. Por que será que você é tão rápido para julgar os outros? Por que será que você é tão fácil para julgar as pessoas? Confia. Às vezes, meus irmãos, sai grandes coisas. Às vezes se confirma que o Judas era Judas. Às vezes se confirma que o Pedro era Pedro. Às vezes o Pedro não se converte, mas não cabe a você julgá-lo. Veja comigo Lucas capítulo 5, verso 27. Passadas estas coisas, saindo Jesus, viu um publicano chamado Levi, assentado na coletoria, e Jesus disse-lhe:
segue-me. Olha para mim aqui, irmão. Sabe o que era um publicano? Era um cobrador de impostos. O cobrador de impostos, Roma cobrava tipo assim, só tipo assim, olha só, Roma cobrava tipo assim, R$ 50 de imposto, o Levi colocava mais 50 em cima. 50 do Levi. Só que o Levi era judeu. Ele roubava os próprios irmãos dele de nação. Ele roubava a própria cidade dele. Pelo menos ele cobrava mais caro os impostos. Você está me ouvindo ainda? Ou não? Ele fazia assim, esse era o publicano, um cobrador de impostos. O Levi ele era o chefe dos cobradores de impostos. E Jesus, vendo Levi, disse para o Levi, segue-me. Verso 28, e ele se levantou, deixando tudo, o seguiu. Deixou tudo e seguiu Jesus. Bom, ô irmão, vem cá. Se o Levi era publicano, cobrador de impostos, ele cobrava impostos do povo, ele tinha amigos? Ele tinha amigos, meus irmãos? Não, não tinha. Porque ele cobrava imposto do mundo. Então quem eram os amigos do publicano Levi? Os outros publicanos. Ele não tinha amizades, porque ninguém gostava dele. Só tinha publicanos. Então quem era amigo do Levi? Publicanos. Olha o verso 29. Então o Levi ofereceu um grande banquete. Diga o Levi. Diga o Levi. Todo mundo diga o Levi. Ofereceu um almoço para Jesus. Amém? Quem eram os amigos de Levi? Outros publicanos. Olha só, então ofereceu Levi um grande banquete em sua casa, e numerosos publicanos e outros estavam com eles à mesa. Está ouvindo? Levi e os seus parceiros publicanos, ou seja, cheio de ladrões. Ladrões legais, com legalidade, ladrões de impostos, ladrões de roubar os irmãos. São esses. Verso 30. Os fariseus, diga os fariseus e os seus escribas murmuravam contra os discípulos de Jesus, perguntando por que é que comeis e bebeis com os publicanos e com os pecadores. Olha para mim, a cena está feita, o enredo está montado. Eu imagino o Pedro, imagina comigo o Pedro, imagina o Pedro, chegando para Jesus, o senhor tem certeza? Jesus, o senhor tem certeza? Do que, Pedro? Do que, Jesus? Imagina o Pedro, imagina só, imagina comigo. Jesus, tem certeza? Do que, Pedro? Do que, Jesus? O senhor vai realmente chamar o Levi? Ué, o Pedro, o que tem o Levi? O que tem o Levi, Jesus? O que tem o Levi? Todo mundo aqui sabe quem é o Levi, Jesus. O senhor estava dormindo, Jesus? Eu penso assim, isso aqui é imaginação minha. Por quê? Perguntaram, por quê? Porque foram cobrar para os discípulos, ó. Foram falar com os discípulos, falaram contra os discípulos, perguntando por que vocês comem, porque o seu mestre come com os publicanos e pecadores. Então eu imagino que Pedro, ou João, ou Tiago foi lá. Jesus, o senhor vai realmente andar com o Levi? Agora veja, irmãos, diga, escribas, diga fariseus. A palavra fariseu, eu quero aqui fazer o contraponto. A palavra fariseu quer dizer consagrado, separado, destacado para uma obra sagrada. Olha para cá, presta atenção. A palavra fariseu quer dizer aquele que é consagrado, aquele que foi dedicado ao sagrado. Então, legalmente, religiosamente, eu te pergunto uma coisa: quem é o puro de coração aqui, o fariseu ou o Levi? Religiosamente, quem é aqui o puro de coração, meu irmão? É lógico que é o fariseu, irmãos. E uma coisa eu quero nessa noite, que você não saia daqui religiosamente puro de coração. Porque esse puro de coração aqui religioso, esse fariseu religiosamente puro de coração, não pensa bem do Levi. Os discípulos não pensam bem do Levi. Os discípulos estão revoltados contra o Levi. Os escribas, os escritores dos textos sagrados estão revoltados contra o Levi.
Só Jesus está a favor do Levi. Jesus espera o melhor no Levi. Jesus confia que o Levi tem algo de bom, que o Levi pode dar algo para ele. Eu pergunto, você está disposto a ser um limpo de coração de verdade? Não religiosamente, porque religiosamente tem muito julgando muita gente, condenando muita gente, sentenciando muita gente, e Deus está chamando você para ser um puro de coração. Ninguém quer o Levi, ninguém quer andar com Levi, ninguém quer comer com Levi, mas quando Levi foi chamado por Jesus, o Levi surtou de alegria, saltou de felicidade, ele seguiu imediatamente. Talvez você já venha aqui há algum tempo, e Jesus te chama, e te chama, e te chama, e você não vem. Ele te chama, te chama, te chama, e você não vem. Você até vem a metodista, mas não vem a Jesus. Irmãos, ser limpo de coração é ver o melhor possível nos outros, é confiar o máximo que você puder no outro, mesmo que o outro dê todos os sinais de ser Judas, mesmo que o outro dê todos os sinais de ser Levi. Agora eu quero dizer para você, será que Jesus errou em escolher o Levi? Será que ele errou em chamar o Levi? Será que Jesus pisou na água ao escolher Levi? Será que ele errou? Sabe qual é o outro nome de Levi? O outro nome dele é Mateus. E quando você abre a sua Bíblia Sagrada, no primeiro livro do Novo Testamento, sabe quem você lê lá? Mateus. Mateus Levi. Sabe quem escreveu para você? Sabe quem escreveu para mim? O primeiro livro do Novo Testamento? Levi, Mateus. Ninguém apostava no Levi. Jesus apostou no Levi. O Levi vai escrever sobre mim. E 2 milênios depois, gerações vão ler sobre mim, porque o Levi, o Mateus vai falar sobre mim. O primeiro evangelho a ser escrito é o evangelho de São Marcos, mas o primeiro grande evangelho a ser escrito é o evangelho de Mateus. Mateus escreveu sobre Jesus. Você pegou o fio da meada, meu irmão? Portanto, irmãos, confia sempre. O seu filho está dando sinais de que vai se perder, vá ao Senhor e confia. A sua filha está dando sinais de que vai se perder, seu pai, sua mãe, seu esposo, sua esposa, está dando sinais que vai se perder, confia. Ore ao Senhor e confia, e deixa claro que você confia. Você vê sinais de rebeldia no seu filho, de ateísmo no seu filho, de certas tendências esquisitas, confia. Porque o Levi, Jesus apostou nele e chamou o Levi. O Levi não virou um pregador, que a gente saiba, pelo menos, não temos notícias. Mas o Levi deixou para você e para mim. Nós estamos no ano de 2021. 2021. E o primeiro livro que nós lemos hoje foi Mateus. É o mesmo Levi. É o mesmo cara. Confia, meu irmão. Vocês entenderam? Confia. Mesmo que você veja Davi adulterando, mesmo que você veja o Isaías cedendo a carne na corte do rei Uzias, mesmo que você veja o apóstolo Paulo cortando a cabeça de Estevão, está vendo? Mesmo que você veja o Pedro negando Jesus, confia sempre. Não seja um fariseu sentenciando todo mundo, seja um Cristo, porque o mundo quer ver Deus, e só nós aqui podemos mostrar Deus. Curva a sua cabeça, feche os seus olhos.